Quando você ouve a palavra múmia, deve sentir um calafrio na espinha. A maioria de nós associa essa palavra aos personagens assustadores que vimos em alguns filmes de terror. Mas, na realidade, as múmias nos ajudam a entender muito sobre as civilizações antigas, seus governantes e sobre como as pessoas lidavam com a perda de seus entes queridos. Os povos mais famosos do mundo por suas múmias são os antigos egípcios. Eles acreditavam que algum tipo de existência após a morte era possível se certas condições fossem atendidas. É por isso que eles insistiam em preservar o corpo humano por meio do processo de mumificação e colocar a múmia em uma tumba mobiliada, uma espécie de apartamento próprio em pleno funcionamento. Por que eles acreditavam nisso? Bem, porque estavam profundamente conectados ao seu ambiente natural em sua maior parte. Eles viam os ciclos naturais ao seu redor, como um nascer do sol todos os dias, seguido pela lua, ou como uma nova vida sempre brotava das plantas, mesmo depois de elas terem murchado. Eles também acreditavam que o poderoso espírito Osíris, que representava o ciclo de morte e ressurreição, desempenhava um papel nesse processo. Para se preparar para a vida após a morte, os antigos egípcios seguiam certos rituais, como a mumificação, que envolvia o uso de materiais como mel, resinas e incenso para preservar o corpo. Não há outra múmia mais popular do que a do Rei Tut. Ele foi um jovem faraó que governou há mais de 3.000 anos no Egito. O problema com a descoberta de tumbas reais antigas é que a maioria desses locais de sepultamento foi roubada anteriormente. As pessoas sabiam que os antigos governantes tinham deixado muitos pertences valiosos, e por isso esses locais se tornavam vulneráveis a ladrões. Quando a tumba do Rei Tut foi aberta em 1922, as pessoas ficaram entusiasmadas porque ela não havia sido roubada como muitas outras tumbas reais descobertas anteriormente. Isso mostra como ela estava bem escondida. Dentro, sua múmia estava encapsulada em um total de 3 caixões, incluindo um feito de ouro. Os objetos encontrados em sua tumba nos mostraram como era o Egito Antigo, e estudar sua múmia também nos ajudou a aprender sobre a cultura e as práticas populares na época em que ele faleceu. Também aprendemos sobre sua família analisando seu DNA. Os cientistas conseguiram descobrir que ele tinha uma doença chamada malária e um problema no pé que poderia ter dificultado sua locomoção. Ramsés II foi outro faraó do Egito que governou por 68 anos, o que era bastante na época. Ele era conhecido por suas campanhas de expansão e projetos de construção. Muitos objetos de sua época como governante ainda existem hoje, incluindo uma grande estátua dele. Ramsés II tinha cerca de 1,80 m de altura e viveu até os 90 anos de idade. Depois de examinar sua múmia, os cientistas concluíram que ele pode ter tido uma condição médica que afetou sua coluna vertebral. Agora, lembra-se dos ladrões que mencionei antes? Eles provavelmente são a razão pela qual Ramsés II acabou em um caixão simples em uma coleção secreta de múmias reais em Deir Bahari, que foi redescoberta em 1881. Felizmente, os arqueólogos conseguiram identificá-lo porque suas viagens estavam registradas em seus invólucros. O processo também era muito tedioso. De fato, no Antigo Egito, o processo de mumificação podia levar impressionantes 70 dias para ser concluído. Uma pessoa especial dizia um discurso muito específico enquanto manuseava delicadamente o corpo e o secava usando um tipo de sal chamado natrão. Eles também usavam linho e resina para dar ao corpo uma aparência mais realista e envolvê-lo em tecido. A tumba era igualmente importante para os antigos egípcios. As paredes da tumba do Rei Tut, por exemplo, eram adornadas com obras de arte complexas que retratavam sua jornada para a vida após a morte, desde a procissão do enterro até sua passagem pelo submundo. Os antigos egípcios acreditavam que todos faziam essa jornada após a morte e enchiam suas tumbas com itens e pinturas para ajudar a pessoa em suas viagens espirituais. Além disso, as paredes da tumba eram decoradas com feitiços de um livro especial, que continha uma coleção de poemas que os egípcios acreditavam que ajudariam as pessoas a alcançar a vida após a morte. E por falar na importância dessa jornada, as pessoas também colocavam alimentos nessas tumbas antigas. Na tumba do Rei Tut, os arqueólogos descobriram 36 jarras de bebidas antigas e 8 cestas de frutas, que se acredita terem sido deixadas lá para ajudá-lo em sua jornada para a vida após a morte.
Os egípcios acreditavam que a viagem para a vida após a morte levava muito tempo, por isso deixavam muitos suprimentos, como comida e água para sustentar seus entes queridos. Em geral, os faraós também tinham inúmeras roupas luxuosas e belas joias em suas tumbas para garantir que tivessem uma viagem elegante. Esses itens incluíam vários tipos de roupas de linho, como túnicas, cachecóis, luvas e toucas, além de muitas joias de ouro com pedras preciosas, como braceletes, fivelas, pingentes, colares, anéis e até mesmo representações preciosas de insetos para proteção. Alguns também foram depositados com leques feitos de marfim e penas de avestruz para mantê-los frescos na vida após a morte. Alguns governantes antigos foram até colocados em seus apartamentos eternos junto com barcos. Por exemplo, o faraó Khufu construiu a grande pirâmide de Gizé com sua tumba, e um grande barco foi encontrado em seu interior. O rei Tut, no entanto, foi enterrado com vários remos de barco, mas sem nenhum barco de fato. Em vez disso, ele tinha 3 carruagens e várias bengalas feitas de materiais preciosos, talvez indicando que ele preferia viajar para o além por terra, não por água. Entre os objetos mais interessantes encontrados perto de múmias antigas estão frascos de óleos e perfumes. Se os governantes deveriam estar na moda, por que não cheirar bem também, certo? Além disso, algumas delas tinham alguns tipos de jogos de tabuleiro antigos, a maioria deles feitos de materiais preciosos como ouro ou marfim. Um desses jogos era chamado de Senet. Era muito popular entre os antigos egípcios e muito semelhante ao xadrez atual. Os antigos egípcios podem ter as múmias mais famosas do mundo, mas não foram os primeiros a inventar o procedimento. De fato, tudo começou na América do Sul com uma antiga civilização chamada Chinchorro. Até onde sabemos hoje, esse povo foi o primeiro a mumificar seus entes queridos que haviam falecido. Eles fizeram isso cerca de 2000 anos antes de os egípcios iniciarem seus próprios rituais. É claro que podemos saber muito sobre os antigos governantes estudando essas múmias, mas até recentemente não tínhamos ideia de como eles realmente eram durante sua vida. No entanto, não faz muito tempo, arqueólogos que estudavam objetos egípcios antigos encontraram algumas pinturas de múmias muito especiais. Esses retratos de múmia são pinturas altamente detalhadas de indivíduos que foram feitas enquanto eles estavam vivos. Essas pinturas eram geralmente pintadas em madeira, ao contrário dos retratos clássicos que todos conhecemos, que são pintados em tela. Elas são conhecidas por seu realismo e beleza, e até mesmo foram usadas por pesquisadores para diagnosticar doenças, comparando-as com as múmias correspondentes. Alguns desses retratos também incluem representações de joias, que foram encontradas posteriormente nas múmias. A recente descoberta desses retratos de múmias no Egito Central é significativa, pois marca a primeira vez em mais de um século que essas pinturas foram encontradas. As múmias também surgiram naturalmente em todo o mundo. A mumificação pode ocorrer sem a intervenção de pessoas, devido a condições naturais, como ambientes extremamente frios ou quentes, locais com falta de oxigênio ou exposição acidental a produtos químicos que preservam o corpo. Essas condições não permitem o crescimento de bactérias, o que faz com que o corpo permaneça mais ou menos intacto. O famoso Otzi era uma dessas múmias. Hoje sabemos que ele era um homem que viveu há cerca de 5.000 anos na Europa, mas quando foi descoberto nos Alpes em 1991, as autoridades austríacas inicialmente acreditaram que se tratava de um alpinista moderno devido à boa preservação do corpo. No entanto, depois que o Homem de Gelo foi removido da geleira, foi determinado que ele era na verdade da Idade do Cobre.